Bom dia, bom dia, bom dia. Eu vou até levantar, porque 2 semanas sem programa, só repetindo, né? Vocês estão vendo aqui hoje a minha voz está um pouquinho diferente. Continua sendo a mesma pessoa, sou eu, Rosane Fonseca, no programa Ser Pleno, aos sábados, como a gente sempre se encontra aqui, todos os sábados, das 9 às 11 da manhã. Que honra poder estar com vocês mais uma vez, que alegria poder estar aqui. Foram 2 sábados que, infelizmente, eu não pude comparecer, mas vocês não ficaram sem programa, porque eu não deixo vocês sem programa, porque eu sei que vocês levantam cedinho, vocês me adoram, assim como eu adoro vocês, vocês me amam, eu amo vocês, e quero agradecer pela presença, mesmo nesse tempinho de chuva de novo, né? Um tempinho para ficar. Vocês podem ficar no sofá, na cama, pega lá a cobertinha, a mantinha, o café, a água e vão tocar. Bem-vindos, que Deus nos abençoe hoje nesse programa, que a gente possa conduzir esse programa com muita sabedoria, com muito conhecimento. E hoje eu trago aqui a doutora Wênia Fontinelli, a médica ginecologista obstetra, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre ginecologia, sobre obstetrícia, sobre saúde da mulher e sobre cirurgias íntimas. O que é cirurgia íntima? Né? Como é que isso chegou aqui em Itaituba? É só ela quem faz? É uma novidade? Como é que as pessoas estão recebendo esse tema, né? essa cirurgia, a procura? Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa. De novo, eu peço desculpas pela minha voz, começou ontem de manhã. Essa voz, eu não escapei dessa virose que está aí tomando conta de Itaituba, né? Então, mas eu peço que vocês continuem com a gente aqui e que eu vou pedir a doutora Wênia para fazer uma apresentação, para falar um bom dia para vocês. Agora sim, eu vou tentar, porque eu preciso recebê-los em pé, para dizer quanto vocês são importantes, quanto é bom estar com vocês mais um sábado pela manhã, para a gente falar de coisas que realmente valem a pena falar, né? Sobre saúde, sobre educação, sobre temas que realmente importam para Itaituba e região. Bom dia mais uma vez. Doutora? Bom dia. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Eu tenho que olhar para lá, para cá. Tanto faz, fica à vontade. Para mim é sempre muito importante trazer esse tema que é a mulher em si. Eu sou médica, atuante em ginecologia e obstetrícia e sempre tento trazer para o consultório, para meus pacientes, uma visão integral da mulher e da medicina e da ginecologia. Então, falar sobre obstetrícia, falar sobre saúde íntima, estética íntima, isso é um mundo que é muito amplo e que a gente faz várias interligações, porque a gente fala aí sobre o bem-estar, vai falar sobre o físico, vai falar até sobre questões emocionais da mulher. Então, eu estou muito grata de estar aqui, obrigada, e bora começar esse bate-papo bonito. A doutora Wênia, ela atende ali no Dom Bosco, né, doutora? E região também, né? Não só aqui em Itaituba, mas nas regiões próximas a Itaituba. E ela faz um trabalho, ela tem esse cuidado, né, de trabalhar com... E eu já ouvi falar muito bem do cuidado, do carinho que ela tem de atender as pacientes, que é uma conversa, a consulta dela diz que dura mais de hora, porque ela vai a fundo, ela pergunta tudo, ela deixa... Porque assim, a gente, por mais que nós estejamos sendo atendida por mulheres, né, a gente, são nossas partes íntimas, né, aquele espaço, aquele momento assim que a gente fica constrangido em algum momento. E ter uma pessoa que faz com que você relaxe, que você, né, respire, fala, aqui está tudo tranquilo, aqui é o seu momento, é o seu espaço, faz uma diferença, não faz? É isso que eu entendo, ainda mais eu me colocando como mulher também numa consulta. Então, uma consulta onde eu consigo fazer uma anamnese, ter uma conversa, ali que eu capto da paciente, de fato, qual é a queixa dela, o que incomoda ela. E não só na parte física, até assim, pesquisando, investigando sobre doenças, sabe? Então, pesquisar como é que ela dorme, sabe? Dorme de calcinha? Dorme bem? Dorme a noite toda? Vai no banheiro todo dia? Como é que come? Aí, tipo assim, como é que se alimenta, como dorme? E isso é muito interessante, porque
Justamente quando a paciente ela vai com uma outra pessoa, ela fica muito travada, muito bloqueada, então ela não consegue se soltar. Às vezes eu brinco somente no exame físico, eu falo, eu coloco uma musiquinha, você tá à vontade. Mas isso é importante porque realmente, nesse assim, eu até sempre falo que os 30 minutos da consulta primeiro é para eu conversar e entender quem é aquela pessoa que está ali na minha frente, sabe? O que é a questão dela? Por que ela veio na consulta? Porque eu falo sempre que para paciente não é comum e normal ir naquela consulta. Para mim pode ser todo dia a mesma patologia, mas modifica na paciente. Para ela é único, para ela é anormal, não é normal ter aquilo. Então eu sempre tento me sensibilizar e me colocar no lugar da paciente. E isso faz uma diferença muito grande, né? Por isso que o feedback é sempre muito bom, né? Você ouvir isso, saber que as pessoas compreendem. É o que a gente fala direto aqui, né, doutora? Não só na ginecologia, mas principalmente na saúde como um todo, o tratamento humanizado. O tanto que isso é importante, o tanto que isso, a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender que naquele momento você está ali como profissional, é a sua profissão, é o que você faz, é o que você está. Mas para ela é a visita a um médico, a um profissional, né, que vai colocar, ela vai colocar toda a sua pessoa, né, ali, todas as suas dificuldades. E aí a gente fala de dificuldade de relacionamento, a gente fala de dificuldade de aceitação do próprio corpo, de aceitação, de repente, de uma gestação ou de uma perda de uma gestação. Então tem tudo isso que eu acredito que você ouve, né, e esse fato de você ter esse cuidado de estar mesmo ouvindo com esses ouvidos, né, ativo, humanizado, faz uma diferença muito grande. Faz. Quando a paciente senta ali, tipo, cada paciente que senta, ela traz uma queixa diferente. Traz uma vivência diferente. Eu sempre falo assim, que coisas que atravessam a gente como ser humano é o que constitui a gente e faz na sua fase adulta, né? Sim. Então, se ela teve um abuso sexual na infância, se ela teve um trauma de relacionamento, se ela teve, assim, situações de vivências com endometriose, com ovário policístico, com uma infertilidade, que talvez possa ser que ela não tenha filhos. Então, tudo isso impacta bastante na vida dela. E aí, isso aí vai trazer a questão psicológica, né? Então, assim, até em consultório a gente sempre acaba derivando para a parte de psicologia, né? Ser psicóloga, sim, né? Sim. E sempre deriva porque ali, quando a paciente ela chega numa ginecologista, a gente tem que investigar tudão, assim, sabe? Tudo. Sim. Então, a questão psicológica, sabe que hoje em dia, né? É tudo, doença, né? Do século. Doença do século. Então, eu tenho que estar muito, assim, atenta a perceber gatilhos e situações que possam me chamar a atenção, porque é muito comum derivar para o psicólogo ou para a psiquiatria, porque o tanto que a parte mental tem trazido, assim, problemas para o físico. Imagina que uma candidíase, ela pode aparecer por causa de uma ansiedade, por causa de uma depressão, por causa de um pico de estresse, porque o cortisol está muito aumentado. Então, às vezes, eu busco, assim, investigar. Não é alimentação, não é a calcinha, não é isso. Chego que é a parte psicológica. Então, eu sempre foco muito em pilares de saúde. Então, quando eu chego no gerenciamento de estresse, que esse é geralmente o último ponto, sempre encontro falha. Sempre encontro falha. Vai aparecer, uma hora ou outra, né, acaba aparecendo, não tem jeito, porque não é fácil, né, você segurar o tempo todo algo que está te incomodando. Você segura por um tempo, até que o corpo, né, começa a apresentar, que é o que nós na psicologia chamamos de doenças psicossomáticas, né? O corpo começa a apresentar indícios de que você precisa, de fato, de uma ajuda. Mas antes da gente começar, na verdade, a gente já começando, mas eu queria ver um pouquinho com a doutora Wênia, como é que a medicina entrou na sua vida, né? Quando foi que você se descobriu querendo fazer medicina? Quando foi que você descobriu querendo fazer ginecologia e obstetrícia, né? E
Eu não sei se eu estou errada, mas me disseram que você está gravidinha. Sim. Então, parabéns, está gravidinha. E está aí já vivendo esse momento da maternidade, né? Da construção da maternidade. E eu estou até muito mais feliz com isso, porque é mais uma experiência de vida que eu estou tendo para eu compartilhar com meus pacientes. Sim. Porque quando eu recebi uma gestante em consultório, eu poderia falar assim de teoria, de livros, de técnicas, mas eu não tinha vivenciado isso ainda. E hoje em dia, não. Minha paciente chega e eu sei o que é sentir um enjoo. Eu sei o que é ir no banheiro a cada 5 minutos, sabe? Eu sei o que é essa apreensão por querer que a barriga cresça, pelos sintomas, por tudo isso. Então, se torna diferente a consulta. É muito bonito ouvir isso, né? Quer dizer, nossa, eu fico encantada quando eu vejo profissionais que realmente se colocam no lugar, né, do paciente. Como é que foi essa coisa da medicina? Sempre quis ser ginecologia obstetrícia ou ela entrou no seu caminho? Olha, todo aluno de medicina passa por esse questionamento próprio, né? Tipo assim, o que eu vou fazer depois? Óbvio, tem muitos médicos que param na clínica médica e seguem por aí, mas assim, hoje em dia, você ter uma definição, ter um diferencial, modifica muito, assim, na sua imagem pessoal, na sua imagem profissional, na sua rentabilidade de trabalho. Então, hoje em dia tem que ser diferente, sim, né? Tem que trazer um diferencial. Então, a medicina entrou muito cedo na minha vida. Eu tive um ex-companheiro que faleceu, né? E aí ele era médico, né? Dr. Diniz, acho que todo mundo conhece, sim, na cidade. Então, ele foi um modelo médico muito importante para mim. Óbvio que eu conheci ele, eu já estava na área da saúde, já era enfermeira. Sim. Mas ele que me abriu essa porta para cirurgias, para pacientes, para sabe, todo esse mundo que é muito encantador para mim. E logo após isso, eu persegui esse sonho e fui atrás. Mas a ginecologia mesmo, ela entra já no final da faculdade, quando eu tive muita dificuldade com a matéria. E isso me forçou tanto a estudar e que eu comecei a perceber também que eu precisava ajudar outras mulheres. Então, principalmente em nossa cidade, tem muitos profissionais, que bom, mas antigamente a gente não tinha tantos profissionais. E eu percebia muita queixa, muita reclamação de mulheres que os médicos não tinham essa sensibilidade de olhá-las com um olhar diferente, de tocar com uma sensibilidade diferente, porque um exame físico exige toques, né, sim, muito íntimos. Sim. Então, eu comecei a trabalhar na internet, fazer vídeos de orientações, como usar uma pro dia seguinte, para que serve um DIU, quais as diferenças de DIU, coisas assim básicas que às vezes uma mulher vai lá no Google pesquisar para entender o que é. Então, um belo dia eu fui no Google e pesquisei perguntas, dúvidas de mulheres sobre ginecologia e comecei a estudar. E me vi nesse mundo, sabe? E pronto, daí foi assim, abrindo o leque. Me apaixonei porque comecei a fazer várias especializações e vários cursos, porque apareceu oportunidade de residência, inclusive passei na residência, mas quando foi para eu ingressar foi quando aconteceu a tragédia, né, do meu ex-companheiro. Então, eu desisti da residência logo nessa época. E voltei a trabalhar, fazer os cursos, então já deixei meio que de escanteio esse outro sonho da residência, mas pós-graduada, com vários cursos preparatórios. Então, hoje em dia, assim, um médico, ele nunca pode estar parado, né? Sim. Sempre tem inovações. Médico, né, doutora? Qualquer profissional, exato. Na sua área também, imagina, né? Porque acho que o psicólogo tem vários ramos, né? Vários. Agora mesmo a gente está vivendo aí a NR1, né? A implementação dessa NR1 e que precisa, né? Justamente essa NR1, ela vem justamente pensar na parte também da psicossocial, que antes não era tão levada em consideração. Era, mas assim, não tinha essa visão que hoje, e vai começar a ser cobrado. Esse é um assunto, inclusive, que eu vou trazer aqui no próximo programa, para esclarecimento mesmo dos empresários, das pessoas, do porquê que precisa ter realmente. E aí a questão, justamente que a gente vem falando dessa coisa, né, do emocional, né, que interfere, você disse, né, uma candidíase pode ser desencadeada, às vezes, por um estresse, né, por uma ansiedade. E às vezes a pessoa busca ali um profissional que ele está passando só aquela medicação de uso tópico ali e não investiga a fundo. E aí fica aquela candidíase recorrente. Não acontece isso?
Acontece demais, assim, eu acho que 80% das minhas pacientes é sempre situações relacionadas a infecções vaginais. E para você ver que às vezes elas tentam levar o marido, sabe, o parceiro, digo parceria assim, que para entender, para explicar, olha, isso aqui não é porque é doença sexual, não é outra coisa, é uma alteração da flora, é o próprio corpo que está respondendo, porque tem alguma coisa que está anormal. Então eu sempre tento explicar isso. Tem situações de casamentos que terminam por causa de vaginose e candidíase. Isso é muito normal, não é estranho. Por causa justamente essa falta de conhecimento, né, do porquê que pode causar, né, quais são os motivos que podem causar, às vezes tem a falsa ideia, a impressão de que pode ser uma doença sexualmente transmissível, né? Aí vem toda aquela ideia da traição, né? Da promiscuidade e tudo. E o quanto que é comum isso na vida da mulher? A última palestra que eu fiz agora, quando eu cheguei nesse ponto de falar de vaginoses e candidíase, nossa, parece assim que toda a plateia, que era só mulheres, ficaram todas assim atentas, tipo, deixa eu casar aqui, disso deixa que eu entender. Deixa eu entender aqui o que está acontecendo com o meu corpo, sabe? Porque realmente, quando eu explico que a candidíase e vaginose são assim, coisas normais e fisiológicas que acontecem no nosso corpo, né? A gente tem uma flora vaginal que existe um mundo ali dentro. Então, existem bactérias, fungos, todo assim, lactobacilos. Então, para aquilo tá ok, equilibrado, a gente precisa saber conviver em harmonia. Pra você ver como é importante, olha, sabe? Parece assim que ali, cavidade vaginal tá ali separada. Não, a gente vive em harmonia, o nosso corpo inteiro, né? Sim. Mas é muito mais sensível, não é como no homem. Então, quando eu falo assim, investigo, como é que tá o uso da calcinha? Dorme sem calcinha? Como que lava a sua calcinha? Lava com as outras roupas ou lava separado? Você tá tendo higiene com que tipo de sabonete? Quantas vezes por dia? Lava dentro, não lava? E é muito interessante, porque isso é um dos mitos que falam de lavar dentro ou não. Em consultório, quando eu mostro no microscópio o mundo que vive na cavidade vaginal ali, no microscópio, a imagem, elas ficam, meu Deus, tem tudo isso. Eu falei, tem tudo isso. Então, lavar a cavidade vaginal é tipo assassinar toda a microbiota que existe ali dentro. Então, quanto mais o excesso de limpeza, mais a gente tenta forçar esses micro-organismos, bactérias e fungos, tentar sobreviver. Então, eles tentam proliferar cada vez mais. Por isso que não lavar dentro, lavar fora uma vez por dia com sabonete, depois só com água, porque quanto mais existe essa agressão, mais risco de infecção. Eu tenho isso comigo porque, assim, os dermatologistas, eles falam sobre o uso excessivo do sabonete, né? E as pessoas acham que sabonete tem que usar todo instante, todo minuto, né? E eu já falei isso aqui algumas vezes, porque a gente escuta isso. A minha dermatologista falou assim, você pode tomar banho 3, 4 banhos por dia, não tem problema. Mas você jamais usa mais que uma vez o sabonete, porque o sabonete, ele tira a proteção da sua pele. Sua pele vai começar a ficar ressecada, sua pele vai começar a ficar craquelada, vai ficar... Então, esse é o cuidado, né? E a mesma coisa acontece com a nossa vagina, né? Com a nossa vulva ali, que a gente precisa ter esse cuidado também. Não, ninguém está dizendo aqui para você não lavar, não, viu, benzinha? Não é isso que a gente está dizendo, não. A gente está dizendo que a gente tem que tomar o cuidado para a gente lavar de forma correta, para que a gente não faça isso que a doutora acabou de falar, matar essa flora. Sim, por isso que a orientação, sempre que eu dou em consultório, é fazer o uso do sabonete uma vez por dia só e os outros banhos somente com água. E sempre um sabonete específico que seja hidratante, que não seja assim, aquela limpeza em excesso, sabe? Então, um sabonete hidratante íntimo, que use sabonetes íntimos são bons mesmo, doutor? Ou isso é meio que um comércio? Sim, depende muito, né? Porque existe sim sabonetes ainda que fogem desse pH que a gente busca e que tem já componente, tipo, se você vê um sabonete muito assim, vai ficar com cheirinho bom de morango, vai fazer aquilo, não é legal. Mais básico possível. Quase neutro. Eu até vou falar aqui sobre marca, porque é uma marca que eu sempre falo em consultório, que é a Cronel. Então, é uma marca muito indicada, que eu tenho muita resposta boa com meus pacientes. Então, é um sabonete bem hidratante. Então, é um sabonete íntimo. Que acha em farmácia? Acha em farmácia, normal. Cronel, com K ou com R? Com K.
Cronel, aí é uma indicação já da doutora para você que quer fazer o uso de sabonetes íntimos para lavar. Sim, agora... Mesmo ele, doutora, uma vez por dia. Uma vez ao dia somente. Viu? É uma vez, independe do sabonete. Se é um sabonete de barra, um sabonete íntimo, é uma vez por dia. Uma vez por dia, até como modifica muito a medicina nos estudos, né? Acho que há uns 2 anos atrás, o ideal é que não lavasse de forma nenhuma com sabonete. Só que, olha só, aqui Itaituba é muito quente. Demais. Então soa muito. Sim. Ali a vulva, ela produz muita secreção sebácea. Aí você vai, nem todo mundo tem acesso a um chuveiro quente. Então você vai tomar banho de água gelada, até conseguir limpar tudo aquilo ali, vai demorar, aí vai acabar tendo excesso de sujeira, de secreção, vai dar vaginose, vai dar infecção. Então, assim, você tem que se adequar, né? Não Sim. tem como, não tem um chuveirinho ali com água quente para limpar melhor. Sim. Então eu falo, não, é sabonete mesmo, é limpar. Não é só, tem que fazer a higienização. E o ideal é que se faça essa higienização com sabonete logo de manhã ou ao longo do dia faz só com água e à noite, antes de dormir, faz com sabonete, ou não tem nada a ver isso? Uma coisa? Não tem nada a ver, na verdade, não, né? Depende muito do tempo, porque eu falo isso muito do tempo, porque assim, você tentar se limpar até assim, não tá conseguindo ver direito, coloca o espelhinho, mas é um tempo maior para poder ter uma limpeza mais adequada. Então, se for o teu tempo é melhor de manhã ou à noite, não tem problema. Mas assim, eu sempre falo, nunca se autotratar. Nunca chegar na farmácia e pedir, eu tô com uma coceira, eu tô com uma secreção dessa cor. Então, não faça isso, porque eu sempre falo que assim, existe dois tipos de situações que está relacionado com a cavidade vaginal. Ou a gente tem muita acidez relacionada à candidíase, que é uma secreção branca, grumosa, igual nata de leite. E a gente tem uma secreção de alcalinidade, que é a vaginose. Já tem um mau cheiro, tem uma secreção tipo purulenta, cheiro forte, né? forte. E são situações assim, que uma é por excesso de limpeza e a outra é por estresse, por consumo de açúcar, por má higiene. Então, se de repente você vai no farmacêutico, ele te dá, por exemplo, um antifúngico e você tem uma infecção bacteriana, não vai tratar. Se você tem uma infecção bacteriana e trata com antifúngico, não vai tratar. Ou se você trata, usa uma pomada por 3 dias e acha que resolveu, vai voltar toda semana novamente. Aí quando você chega no médico, você já está assim, já com uma flora muito alterada, com muita infecção, e aí já tem que entrar com um tratamento muito mais forte para poder resolver. Então, o ideal é mesmo assim, que você vá pelo menos uma vez ao médico, porque na consulta você começa a entender, a entender o que está acontecendo, o que é. Então, quando aparecer novamente, você já sabe os gatilhos para poder resolver. E eu sempre deixo isso muito claro na consulta, porque eu não quero que minha paciente fique gastando para ficar retornando em consultas por causa da mesma situação. Então, eu já falo, olha, aprendeu, bora fazer a cartilha aqui. É isso, vai acontecer essa cor, vai acontecer isso. Você já sabe como tratar? Já sei, doutora. Então, tá. Então, eu não quero ver você aqui tão cedo. Tá vendo? Isso são profissionais que realmente prezam pelo cuidado, pela atenção, né, pela ética profissional de saber que o paciente ele não é o seu cliente, né, o seu mantenedor, vamos assim dizer, né? Ele está ali, se ele está ali é porque de fato ele precisou buscar. Exato. Né? Eu acho que eu preciso ir para um rapidíssimo intervalo comercial, né, para a gente também beber uma água, ver se eu consigo voltar um pouco mais a voz aqui. E para você também, a gente acabou de falar aqui de beber água, né, de se cuidar, de cuidar do corpo. Então, vai lá fazer seu xixi, vai lá beber sua aguinha, né, e a gente vai voltar falando sobre uso de calcinhas ou não, que tipo de calcinha, a gente vai falar sobre isso também. Tá? É rapidinho, 1 minuto eu vou, mas eu já estou voltando. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo a doutora Wênia Fontinelli, ginecologista, obstetra e especialista em cirurgias íntimas, que a gente vai falar sobre esse assunto também. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a questão das doenças, né, que as mulheres podem ter em virtude dessa alteração da flora bacteriana. Então, ela deu uma explicação, fez algumas orientações. Se você perdeu o primeiro bloco,
Você acabou de acordar, não te julgo, porque com esse tempinho para dormir, né? Mas tudo bem. Volta para você assistir o primeiro bloco, para você entender um pouquinho do que a gente está falando aqui hoje. No bloco passado, a doutora frisou bastante a questão do uso da calcinha, né? Do tipo de tecido, de material. E a gente sabe que existem alguns tabus em relação a história que eu ia te contar. Uma colega falando que eu durmo sem calcinha, né? Eu tenho essa prática comigo já há muitos anos de dormir sem calcinha. E aí, olha que coisa mais íntima eu falando isso aqui. mas é assim, né? A gente dorme. Faz parte. Faz parte. Eu durmo sem calcinha. O meu corpo agradece muito em relação a isso. Aí eu falando um dia com algumas colegas, né? Conversando, aí ela falou assim, Deus me livre de dormir sem calcinha, vai que eu tô dormindo e entra um bicho lá dentro. Eu falei, não, minha filha, calma, se tiver tudo limpinho, não vai entrar, fique tranquila. Mas é isso, a orientação é essa mesmo, doutora, o correto é que você durma mesmo sem calcinha, tem um tecido específico para calcinha, porque assim, a gente sabe que calcinha é uma coisa que aumenta, né, o tesão do marido, aumenta a autoestima da mulher, mas existem determinadas calcinhas que não são recomendadas. Tô certa ou tô errada? Tá certa, eu sempre falo que pode comprar calcinha de renda, fio dental? Pode comprar, mas assim, tem que deixar naquela gavetinha ali para ocasiões especiais, né? Não para o dia a dia. Porque a calcinha de renda, ela tem um material diferente, um material sintético, um material que vai estimular ali mais infecção, mais dano ali na vulva, que é muito sensível. Então, assim, para uma paciente que está tendo recorrência de infecções, uso de calcinha de algodão, porque ela é mais respirável. Então, a Cândida é um fungo que ela gosta de umidade, de calor, de escurinho. Imagina você dormir de calcinha a noite toda, ou seja, você tem 10 horas, 6 a 10 horas de sono, não sei, mas de calcinha, deixando abafado, úmido, quente. Se você já tem uma flora propícia à Cândida, de manhã você já vai acordar com coceira, entende? Sim. Então, por isso que eu falo assim, dormir sem calcinha, ficar dentro de casa sem calcinha. Agora, a rua não. Rua tem muita poeira, tem sujeira, então se você sai de vestido, de saia, sem calcinha, não é legal, né? Tem muita sujeira. Ou se você sai sem calcinha de calça ou de short, também não é legal, porque tem uma fricção. E olha, muitas pacientes reclamam para mim sobre a vulva, quando tem ali o excesso de pequeno lábio, né? No caso das avaliações de linfoplastia. Porque elas usam muito calcinha de renda e isso incomoda. Porque quando tem um excesso, machuca. Machuca na calça jeans, no short, no tecido assim mais grosso, na calcinha de renda. Aí eu sempre falo, tá machucando a calcinha, tá usando calcinha de renda, né? Mas porque eu tenho, né? A gente usa, né, todos os tipos, mas depois que eu comecei com essa prática de dormir sem usar sempre calcinha de algodão, é inacreditável, assim. A melhoria da qualidade de vida da nossa vulva, né, sim, da nossa saúde íntima é gigantesca. Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, porque é um lugar, como a doutora disse, é muito sensível. É muito sensível e isso é um tópico que entra na consulta na parte de prevenção, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, não sei se eu já posso, né, puxar isso, né? Isso que eu ia falar. O que é a ginecologia preventiva, doutora, que a gente ouve tanto falar? Eu sempre falo assim, que a partir do momento que a mulher menstruou, que ela tem hormônios que modificam o corpo dela, tudo se torna diferente. Inclusive, as infecções vaginais, elas tendem a vir depois dessa modificação hormonal, né? Porque tudo funciona através de hormônio no nosso corpo. Então, a gente sempre divide assim, fase de infância, né? Que não tem ainda esse ciclo hormonal funcionante. A fase de menacme, que é já quando já tem esse ciclo hormonal ovariano que está funcionando, que te faz ter um ciclo menstrual. Então, quando você tem um ciclo ovariano, todo mês, a gente tem modificações de hormônio. E esses hormônios, eles vão fazer com que a gente se transforme em várias mulheres durante o mês. Então, eu sempre digo, a primeira fase do período menstrual, que a gente fala período menstrual o mês inteiro, né? Então, o primeiro ciclo, a gente tem muito estrogênio, um hormônio maravilhoso que dá vontade de a gente viver, sente linda, maravilhosa, desinchada. Eu sempre falo que assim, se você quer fazer negócios,
quer firmar um contrato, tem que ser no período primeira fase, né, que é a fase proliferativa do ciclo, que é quando a gente tem hormônios que estão tentando recrutar um folículo para tentar ovular, para engravidar, né? Então, essa fase é maravilhosa para tudo. Você está disposta para viver. Para o sucesso. Passou esses 14 dias, a gente chega num pico de um hormônio chamado LH, que é o hormônio que faz a gente ovular, né? Então, pega esse óvulo que foi recrutado e ovula para tentar encontrar um espermatozoide. Então, isso geralmente dura até 72 horas. É muito rápido. E só nessas 72 horas, 24, 72 que a mulher consegue engravidar. 48, na verdade. Passou dessa ovulação, a gente já tem picos hormonais diferentes de progesterona. Progesterona é o mesmo hormônio da gravidez. Sim. Então, a mulher ela fica durante, né, que é a TPM, que a gente chama, vai ficar inchada, vai ficar mal-humorada, com vontade de comer muito, com vontade de matar todo mundo que está na frente dela, estressada. E isso é muito fisiológico, é muito normal. A não ser que, quando isso ultrapasse do limite, que isso começa a trazer já malefícios para o corpo dela e para a vida social, que aí já é quando ela tem que ir para uma psicóloga, porque aí a gente tem a DTPM, que é a disforia da tensão pré-menstrual, que a gente trata com psicoterapia, trata com medicações e, principalmente, às vezes, até com bloqueação hormonal, né, com anticoncepcional, porque isso traz muito prejuízo para a vida dela. Sim. É uma coisa tão incontrolável que ela chegou assim em consultório e falou, doutora, eu terminei com meu namorado, eu comi um bolo inteiro de chocolate, eu fiquei chorando o outro dia inteiro, eu não sei o que fazer durante essa fase. Sim. E precisa de ajuda, sabe? É um sofrimento muito agudo, né? Exato, e muito subdiagnosticado, porque acho que toda doença mental é subdiagnosticada, porque eu acho que o profissional não consegue ter a sensibilidade de enxergar, de sentir, né? Sim. Realmente o que é necessário para essa paciente. Mas esse mês inteiro é isso, tá? A mulher que usa anticoncepcional, ela não tem essa oscilação hormonal. Então, ela vai... Eu sempre falo que a mulher que usa anticoncepcional, ela meio que tem uma castração química. Muito necessária anticoncepcional em doenças ginecológicas, como endometriose, ovário policístico, miomas, mas realmente bloqueia a mulher como assim, expressão do que ela é durante o mês, tá? E aí, quando a gente fala de prevenção, a gente tem que dividir, né, essas fases. Então, a mulher que chega antes de menstruar, né, uma adolescente, eu já tenho que explicar para ela o que é a menstruação, falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre métodos de prevenção para que não aconteça abuso sexual na infância, para que não aconteça gravidez na infância, para que ela já consiga entender o corpo dela, gatilhos do que é uma doença ginecológica de endometriose, o que é uma menstruação normal, o que não é normal. Depois, começou já a ver a menstruação, já tem modificação hormonal, então a gente começa já a se preocupar. Exame de mama, a partir dos 35 anos, a gente já consegue identificar e pedir uma ultrassom quando tem alguma coisa que chama atenção. Mas a mamografia só a partir dos 40 anos. E essa investigação vai até os 65 anos, entendeu? Porque outro mito, né? O câncer de mama não é só em idosa que dá o câncer de mama. Não. Hoje em dia, não. Tem fator genético, fator modificável, estilo de vida. Um dos maiores fatores de risco para o câncer de mama é a obesidade. Sim. Então, a inflamação do corpo, a falta assim, de cuidado, né? De tomar água, de se alimentar bem, de fazer exercício, isso é muito importante como pilar da saúde. Elixir da vida, né? Sim, sim. Você tocou num ponto muito importante, né? Anteontem foi o dia de alusão ao combate ao câncer, né? Que a gente precisa estar mais atento. Hoje eu faço parte de uma associação aqui, a AVCC, que é a Associação Voluntária de Combate ao Câncer, que é ligada ao Hospital de Amor, né? É uma associação que foi criada agora no dia 14 de março. Ela já existia, mas oficialmente institucionalizada foi agora 14 de março, que a gente foi institucionalizada e nós somos 35 voluntárias. Né? Eu quero até já te fazer um convite para ir lá, para conversar com a gente. Sim. Como essa associação ela já existe há mais de 5 anos aqui em Itaituba. Mas agora ela foi institucionalizada, por quê? Porque a gente precisa ajudar. E são pessoas que a gente faz, que nos buscam para um tratamento 100% gratuito, junto ao Hospital de Amor, tanto de Porto Velho quanto de Barretos. Que o Hospital de Amor é o Hospital de Barretos, né? Que foi denominado Hospital de Amor.
Inclusive tem uma história linda que vocês precisam conhecer. Mas a gente vai falar disso num outro tempo. E aí a gente fala dessa questão desse cuidado aos pequenos sinais, né, que você, jovem, adolescente e já na fase adulta, às vezes o câncer ele não te dá dica, ele chega para você. Então, essa ginecologia preventiva, ela faz parte desse processo de tratamento do corpo como um todo. Porque na hora que você vai ali com a doutora Wênia, né, e que ela faz todos os seus exames, solicita todo e faz todos os exames que é necessário ali, ela tem a capacidade de reconhecer e de repente, identificar um possível problema que está ali. Então, eu acredito assim, piamente nessa ideia de que essa ginecologia, a gente tem que parar de ter medo de falar disso, a gente tem que parar de ter vergonha de falar disso, principalmente mães de meninas, né, doutora? Tem que falar o que é menstruação, né? O que é um relacionamento sexual. Eu trabalhei nas Fendas por 1 ano e pouco com essa questão também do abuso sexual, né, infantil, né, uma criança de 10, 11 anos grávida, 12 anos já na segunda gestação. Isso é assustador, é assustador. Então, eu acho que a gente precisa, doutora, fazer uma campanha mais de quebrar mesmo. Eu não falo tabu, porque hoje as pessoas já falam, mas ainda tem um tabuzinho de falar sobre sexo, não tem? Tem bastante, e eu me assustei muito. Um dia eu fui convidada para dar uma palestra para uma turma de 5ª série. Estava iniciando a ginecologia, e aí eu pensei, o que eu vou falar com eles sobre ginecologia e saúde íntima, 5ª série? Quando eu cheguei lá, eu fiquei tão assustada porque tinham crianças que já tinham gestações, que já tinham sido abusadas pelo pai, abusada na escola, que já tinham relacionamentos, que já eram casados. 5ª série. Dá uma dor no coração da gente, não dá? Dá, porque a gente se coloca no lugar e pensa que a gente viveu essa transição onde a gente brincava na rua, a gente teve uma infância saudável, sabe? Tinha, assim, pais que trabalhavam, a gente poderia trabalhar em casa e tudo, mas não era nada de trabalho escravo, não tinha essa conexão com a internet que tem hoje, a gente sociabilizava, a gente tinha, né, brincava com outras crianças. Então, eu pensei, né, 5ª série era uma criança. Uma criança. Não sabia tinha nada, desenho ainda. Sim, desenho, gente. Eu, que sou bem, mas ainda eu brincava na rua, de apostar corrida com os meninos de rua. Exato, mas a gente tem que entender também que há realidades diferentes. Então, eu ir numa escola particular e eu ir numa escola pública, eu tenho pessoas ali que têm vivências diferentes, status econômico diferente, né? Então, a gente tem que entender essa realidade, o que é trabalhar no particular e o que é trabalhar no SUS, né? Sim. Modifica muito essa visão do que, como a gente pode intervir para poder ajudar, né? Mas ainda, assim, você falou muito importante sobre o câncer de mama, e eu queria desmistificar muito uma coisa que ainda está muito em mídia, que é fazer o toque da mama, né? Hoje em dia é muito descartado isso, porque, igual você falou, os pequenos detalhes, um câncer de mama ele começa a menos de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro, você fazendo o toque, você não sente. A mulher que faz o toque todo dia e não sente, ela acha que está ok, que não tem nada, então ela não vai ao médico. Então, quando ela realmente sente, já está avançado, é quando ela busca o médico. Então, é muito melhor você fazer uma prevenção com uma ultrassonografia, caso, né, de 35 anos, e já identificar ali um nódulo, alguma coisa diferente, do que você fazer autoexame. O autoexame ele é muito importante para quê? Para o autoconhecimento do seu corpo. Isso sim, mas não para buscar o câncer de mama. E aquilo que, por exemplo, é de experiência de um, nem sempre é experiência de outro. Eu tive uma convidada aqui que ela fazia a mamografia todo ano, né? Fazia ali tudo certinho e nunca tinha dado nada. No intervalo de 6 meses, doutora, 6 meses, apareceu um nódulo na mama dela, cancerígeno, né? Eu já não falo pré-cancerígeno porque já está ali, já está ali. E ela se assustou demais, e ela falou assim, olha, eu sou uma pessoa que cuida da minha saúde, eu vou a uma ginecologista, né? Mas
infelizmente, agora você vê, uma pessoa que faz um tratamento, um acompanhamento ginecológico preventivo todo ano, está sujeito a acontecer uma coisa, imagina quem fala assim, não sinto nada. Não tem aquela história, quem muito mexe no vespeiro, acaba encontrando uma picada. Não, gente, não é por aí, né? Então, assim, não é porque você busca uma consulta médica que você vai descobrir uma doença. Vai aparecer uma doença. Não, se apareceu, porque ela já estava ali. Exato, tanto que hoje existe também a prevenção quaternária, que a gente chama, que é quando já existe um excesso de exames de busca por uma doença que talvez, sabe, que estava ali, que nem ia causar nada. Quer saber colocar alguma coisa, né? Somente com o idoso, que o médico ali pede tomografias, ressonâncias e dá antiansiolítico, um monte de remédio. Mas ainda falando de prevenção, a gente tem que falar sobre o câncer de colo de útero, né? Sim. Que é um dos maiores cânceres também, além do de mama, né? Mas o interessante do câncer de mama é que a gente busca lesões precursoras, né? Já não é o câncer em si, são lesões precursoras para o câncer. Então, quando a gente faz ali o Papa Nicolau, que deve ser feito uma vez, duas vezes, deu duas positivas, a gente pode fazer bienal. Mas esse trienal agora modificou, né, a forma de screening, né, de investigação. Então, hoje em dia a gente faz o teste de DNA HPV. Uma coleta igual Papa Nicolau, só que a gente estuda o gene, né, a genética, para ver se já existe os tipos de HPV que causam o câncer, né, o 16 e o 18. Então, já é diferente do Papa Nicolau. Modifica por quê? Se está negativo, a gente faz daqui a 5 anos. Mas você vê que o câncer de mama apareceu em 6 meses. Então, será que eu deixo minha paciente fazer novamente só com 5 anos? E se de repente, por alguma alteração? Porque hoje em dia, na colposcopia, que é um exame que a gente coloca tintas ali, um corante no colo do útero para ver lesões, né, de HPV. E a gente, é muito normal encontrar assim, mulheres que já estão com 4 anos de vida sexual, porque o fator de risco maior para o câncer de colo de útero é o HPV, né? E o HPV ele só é transmitido ou por relação heterossexual, né? Ou homossexual, mas que exista brinquedos ali, né? Penetração com vibradores para até chegar ali no colo do útero. Então, existe já a lesão. Então, quando a gente encontra uma lesão que é NIC1, que a gente classifica, né? Pré-cancerígena, mas está ali muito superficial, a gente consegue fazer queimar essa lesão. O NIC2, a gente já tem que queimar um pouquinho mais fundo. O NIC3 tem que fazer uma conização para tirar um pedacinho do colo do útero. Então, a gente evita um problema muito maior. A gente teve na cidade uma repercussão de uma mulher que ela teve câncer de colo. E foi, assim, muito avassalador, sabe? Foi muito rápido. E ela faleceu. Ela era uma professora aqui na cidade. E isso ligou muito alerta para outras mulheres. Mas, assim, como é ruim isso? A gente tenta tanto promover a saúde, sim, mas só tem esse gatilho de alerta quando existe uma tragédia. Exatamente. Infelizmente, quando existe uma tragédia. E olha como pequenas informações, né, que às vezes passam, que a gente não tem conhecimento, que a gente não sabe, são importantes para que a gente possa saber um pouquinho mais como cuidar do corpo, né, doutora, que é tão importante ali, a gente está precisando mesmo desse tipo de orientação, de falar mais sobre isso, de fato, porque a doença está aí, ela não escolhe raça, cor, sexo, nada, né? Você falou da HPV, né? É uma vacina que hoje é a partir dos 12 anos, 12 a 14. De 9 aos 14 de 9 aos 14 anos. Disponibilizada pelo SUS. Isso. A gente ainda enfrenta preconceito ou isso já acabou? Geralmente não existe tanto preconceito porque ela está no calendário, então ela é uma vacina obrigatória. Muitas pessoas são leigas em entender o que é o HPV, então a vacina está ali no calendário, então gratuita, né? Gratuita, isso. Então eu não fui beneficiada, você não foi beneficiada, mas a gente que já tem depois dos 15 anos e nunca teve contato com HPV, nunca foi diagnosticada no exame. A gente só consegue fazer essa vacina se for no particular. E a gente pode fazer. Sim. É cara, a vacina é muito cara. Geralmente, na Novalente, são 3 doses, que faz 0, 2, 6 meses. Já no SUS, uma vacina faz de 9 a 14 anos, sabe? Então,
Olha só, é a única prevenção que existe. Que é para prevenção de câncer de colo de útero. De colo. O quanto que isso é importante e mesmo assim não é tão promovido. As vacinas estragam, vencem. Mas e não disponibilizam. Por que eu te perguntei sobre o preconceito? Porque a gente conversando isso numa roda assim, de pessoas conhecidas, olha a frase que eu escutei. Não vou dar essa vacina para minha filha. Porque se eu der essa vacina para minha filha, ela vai entender que ela já pode ter relação sexual. Eu falei, como assim? Explica mais, fala mais sobre isso para mim. Isso chega a doer, né? Chega a doer. Eu falei, não, é porque ela vai achar que ela está protegida, que ela não tem problema, que ela não vai pegar uma doença. Eu falei, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas completamente diferentes. A vacina é para evitar que no futuro, quando ela começar a manter relação sexual, ela possa contrair uma doença que lá na frente vai desenvolver um câncer e tudo. Você não está dizendo para ela, minha filha, agora você está liberada para transar. Não é isso. É outro ensinamento, é outra coisa. Você tem que educá-la sexualmente, você tem que dizer que ela tem que estar preparada para a primeira relação sexual. E não tem nada a ver com vacina. E você sabe que isso é um tabu gigantesco, que é falar nas escolas sobre saúde sexual. Sim. Parece que falar sobre saúde sexual, sobre métodos anticonceptivos, é incentivar... A manter relação sexual. E não, é ensinar. Exatamente o contrário, né, doutora? Eu tenho muito ainda entrave também de adolescentes que querem fazer método de longa duração, como colocar um DIU, colocar um Implanon. E as mães falam, não, porque se colocar, ela vai querer só ter relação sem camisinha, aí vai pegar uma doença. Até colocar aqui, entender, ensinar. Exato. Mas isso, eu acho que assim, ainda essa educação retrógrada dos pais passam pro, sabe? Aí os pais, hoje em dia, dessa geração, tentam reproduzir isso. E a gente faz um paradigma totalmente diferente hoje em dia. Sim. Esses adolescentes, eles têm vivências diferentes, têm acesso a informações diferentes. Então, não tem mais como a gente educar da mesma maneira. E acesso, às vezes, a informações muito erradas. Muito erradas. E que uma palestra com uma profissional de saúde, especialista e que sabe do que está falando, é que vai dizer e que vai garantir a saúde para sua filha e para o seu filho também. Porque a gente não pode falar só de mulher, não. Porque o homem também tem que ter essa sua responsabilidade em relação ao seu corpo, ao corpo da namorada, da parceira, né? Então, tudo isso. Então, a gente precisa entender que falar, quando eu te disse da questão que eu trabalhei nas Sendas, que a gente ia também dar palestra, que a gente falava, porque tem o maio agora, né? O maio que eles vão fazer, né? Do maio laranja aí, que é da violência sexual, essas coisas todas. A gente ia dar palestra, tinha pais e mães que chamavam os diretores e coordenadores de escola e falavam assim, quando foi que eu autorizei a virem profissionais aqui para estimular meus filhos a ter relação sexual? Eu falei, meu Deus, Senhor. Então, assim, é o que você falou da ginecologia preventiva, a gente está falando da educação sexual preventiva, para a gente não chegar no histórico que você pegou, né? Então, isso são coisas que a gente precisa entender. Tem muito adolescente no consultório, doutora? Tem bastante adolescente no consultório e eu costumo não atender meninas, assim, crianças, não gosto muito porque eu acho que elas têm que ter um atendimento muito mais diferenciado de um pediatra que as enxerguem diferente. Então, como eu tenho mais essa outra vivência, né, eu prefiro só focar nos meus pacientes após a menstruação, né? Porque eu acho que eu posso dar um atendimento melhor. Então, se eu tiver que derivar para um pediatra, eu prefiro que já consulte com o pediatra, né? Mas eu tenho muitos adolescentes e eu sempre pergunto, quando eu deixo lá uma parte na ficha de anamnese sobre relacionamento. E aí a minha secretária às vezes coloca assim, solteira. E eu mesmo pergunto, você tem parceiro, parceira, se é casado ou não, mora junto ou não? Isso é muito importante para mim. E sempre pergunto, como é seu relacionamento? Como é a qualidade do seu relacionamento? Você está bem com sua parceria? Você sabe como é que é a saúde íntima de vocês? Relação, quantas vezes por semana? Você tem lubrificação? Você sente tesão, sabe, do seu parceiro? Eu pergunto isso muito assim.
Então, se essa paciente vai com seu parceiro, é constrangedor, mas eu preciso perguntar. E tem que perguntar. Tem que perguntar, porque olha só, a mulher na menopausa, os hormônios. Presente. A gente, igual eu te falei, a gente vive assim em função de hormônios. Então, quando o nosso ovário, a partir de seus 40, começa a disfuncionar e já não produzir hormônio, o quanto de prejuízo que isso traz. E aí vem o mito que é falar sobre reposição hormonal, porque as mulheres têm muito medo. Existiu um estudo do WHMI internacional que falava que era cancerígeno. Sim. Então, tem muita mulher que tem medo. Então, quando o profissional hoje ele estuda, ele faz especializações, a gente consegue entender que não, as formas benéficas de usar, a forma segura para quem tratar, como tratar. Então, olha só, se uma mulher começa já com seus 45 anos a fazer uma reposição, ela vai evitar de ter osteoporose, de ter diabetes, de ter hipertensão, de ter aumento de peso, vai evitar tudo isso. A pele, é catalogado mais de 200 sintomas da menopausa. Então, desde... Eu tô com 199. Olha, assim, boca seca, vagina seca, libido lá embaixo, dor nas articulações, diabetes, impaciência, irritabilidade, insônia. É muito sintoma. Vou marcar uma consulta. E a reposição hormonal, ela traz isso de volta. Então, quando eu assim, tiro esse mito de câncer, a reposição, eu sempre falo que a mulher ela não para a vida dela quando chega na menopausa. Ela modifica, ela se vê diferente, ela se enxerga diferente e ela tem que se enxergar muito mais para ter muito mais saúde, porque aí sim que ela tem que se cuidar. Sim. E eu tenho minha mãe em casa, então minha mãe foi minha melhor paciente. Bom, a gente vai... Tá tão bom a conversa aqui que eu esqueço de chamar o comercial. Eu vou chamar um comercial rapidinho e a gente vai voltar aqui. A gente vai falar mais um pouquinho sobre saúde da mulher, sobre ginecologia e obstetrícia. Vai lá beber sua água, beber seu cafezinho, fazer um xixi, né, que é importante. E a gente volta em 1 minutinho. É rapidinho, a gente está indo, mas a gente já está voltando também. Bem-vindas de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo a doutora Wênia Fontinelli falando sobre saúde da mulher, sobre ginecologia preventiva, sobre câncer, sobre tabu, sobre relação sexual, abuso sexual, falando já um bocado de coisa, né? Sobre disso aqui. Começamos a falar na menopausa, né? Que é uma... que eu até brinquei com ela presente, estou aqui, né? Que a gente sabe que é um momento de muita mudança na vida da mulher, na vida do casal, né, de um modo geral, porque é uma fase em que nem a mulher às vezes se entende direito, né, doutora, que dirá o parceiro que não vivencia isso, que não sabe o que está acontecendo, e a importância de se falar disso, de se tratar disso. Você faz esse atendimento também, doutora, de reposição hormonal, de tratamento da pessoa que entrou na menopausa, ou está mais voltada para nascimento de bebê? Não, faço sim, inclusive gosto muito. Eu só não tenho assim, tanta paciente, porque como o meu público vem muito da internet, eu acabo captando mais adolescentes, jovens, adultos, mas assim, mais uma faixa de seus 18 aos 35 anos. Uhum. Então, essa faixa etária já que não é muito de Instagram, de internet, sim, já não tem tanto essa busca, né? Mas gosto muito, já fiz, assim, vários cursos sobre menopausa, porque, assim, é um mundo que abrange muita coisa. Inclusive, assim, a menopausa ele é um marco, né, na vida da mulher, sim, querendo ou não, porque mexe emocionalmente, mexe fisicamente, mexe hormonalmente, e tudo isso impacta demais na vida dela. Na vida do casal. E na vida do casal com tudo, exato, porque, como você falou, às vezes nem ela própria se entende, e isso é muito real, sabe? Às vezes eu chego no consultório, a paciente fala pra mim, dói aqui, e eu não durmo, e eu sinto isso, sinto aquilo, fala,
Que mais? Abre seu coração, né? Abre seu coração. Porque às vezes ela chega num psicólogo, num psiquiatra, querendo medicação controlada, querendo pra dormir, pra sentir bem. E tudo isso é só falta de hormônio. Sim. Então, assim, quando a paciente vai no Google, que às vezes ela busca, vou tomar chá de amora, vou comer soja, vou tomar chá de não sei o quê. Eu sempre explico em consultório, o que está faltando no seu corpo é hormônio. Seu ovário não está mais funcionando. Então, o que a gente tem que fazer? Repor o que está faltando. E a melhor forma, assim, mais segura de fazer essa reposição hormonal é repor o hormônio bioidêntico ao que o seu ovário produzia. Então, ele produz estradiol, vamos fazer estradiol. Essa é a forma segura. Agora, quando eu dou outros tipos de estradiol, de estrona, de estriol, que já não são benéficos para o corpo, aí sim eu posso estar colocando essa paciente em risco. Sim. Entende? Então, por exemplo, a paciente na menopausa, ela vai ter chances de ter osteoporose. A progesterona diminui, desprotege os ossos. Então, essa massa óssea vai diminuindo. Como é que a gente protege? Exercício físico, academia. E eu sempre falo, banco de músculo que a gente tem que ter. Porque quanto mais músculo a gente tem, menor chance de ter diabetes. Porque a insulina, ela se liga aonde tem um local para levar açúcar e dar energia. Se eu tenho muita gordura no meu corpo, ela vai se ligar à gordura. E quanto mais a insulina trabalha, tem uma hora que ela fica de saco cheio de trabalhar, e é quando ela para de funcionar. É quando dá resistência à insulina, diabetes tipo 2, entende? Então, ter esse banco de músculo faz com que essa insulina se ligue ao músculo para dar energia para esse músculo, porque ele precisa de energia para trabalhar, né? Sim. Então, eu sempre falo, é treino de resistência, é academia. Faz caminhada, corre ótimo, mas vá para a academia, tenha músculos. Porque quando a gente tem músculo, a gente protege o osso. A gente tem massa muscular e até demora muito mais ainda a perder massa muscular e envelhecer. Você vê, sim, a pessoa quanto menos tem massa muscular, mais rápido ela envelhece. E quando está na academia, treinando todo dia, tem a filosofia budista, né? Não sei, indiana, que fala que com 7 dias de prática você já consegue adaptar aquilo à sua rotina de vida. Sim, sim. Então, às vezes porque o músculo, ele tem memória também. Também. Então, às vezes eu falo assim, que treinar é igual ao sexo. Você não tá num dia legal, você fala, não tô afim. Aí no outro dia, aí que você não faz mesmo. Mas no dia que você faz é bom, mas olha... Deu certo. É igual a academia. Você fica postergando, não quer ir. No dia que você vai, você produz endorfina. Você sai de lá se sentindo bem, suou, desintoxicou. Você fica, caraca, isso é muito bom. Isso. Vou vir outra vez, sabe? Então, a prática leva à perfeição e o condicionamento do nosso corpo, né? Sim. Então, para essa fase de menopausa, é muito importante a hidratação. É muito importante a alimentação. Quem é vegetário sempre fala alimentação. É comer o que vem da terra e o que tem mãe. O que vem da terra, verdura, fruta. O que é que tem mãe? Proteína animal, né? Sim. Então, sair de estante de supermercado cheio de conservantes e corantes. Que isso traz muito malefício. Inflama o intestino, inflama o nosso corpo em si, produz radicais livres, envelhece a pele, cai o cabelo, deixa a unha frágil. Então, a prevenção vem da alimentação, do exercício, né? Do consumo de água, porque hidratação, sempre falo, o melhor diurético que existe é a água. Aquela modinha de andar com copo Stanley agora, aquilo é maravilhoso. Sim. Porque você anda com 1 litro de água e consome 1 litro de água Mas inteiro. tem que beber, né? Porque tem gente que coloca a água ali no copo Stanley de manhã em casa, volta com ele à noite para casa, né? Quase cheio. Por quê? Porque tem que ser uma prática, né? E essa coisa da água, que todo mundo fala, você tem que beber no mínimo 2 litros de água por dia. Não, a água, ela é calculada pelo peso, né? Exato. É o seu peso vezes 0,35 ml. Esse é o quantitativo de água que você precisa beber. Então, se você faz esse cálculo, mas a pessoa fala assim, nossa, eu não dou conta de beber tantos litros de água, porque faz o cálculo. De repente, você não precisa desse tantão, mas você precisa desse número. Outra coisa muito importante na prevenção também, para essa qualidade de vida, são os exames de rotina em uma consulta. Às vezes, aquele batidão de exames ali que você acha que não vai dar nada, uma hora dá uma vitamina D que está baixa, uma vitamina B12, uma ferritina que está baixa, um cortisol que está aumentado. Então, tudo isso, imagina só, o ferro é o que dá energia para o nosso corpo, que leva oxigênio para dar energia para a célula. Se a ferritina está muito baixa, se o ferro está muito baixo, a gente
tem disposição, sonolência, coração acelerado, vai subir uma escada, fica ofegante. Se tá com cabelo cai. Vitamina B12 muito relacionada com isso, Sim. sabe? E às vezes tá muito baixo. E próprio consumo de carne, o consumo de folhas verdes melhora essa questão de complexo B do corpo. A vitamina D é muito importante. A gente não pega sol hoje, o sol de Setúbal é muito quente, mas ela precisa do sol, do passo hepático, do passo renal, então é muito complexo. Então fazer essa reposição melhora a imunidade, melhora o bem-estar. Às vezes a mulher da menopausa tem muitos problemas com insônia. Por causa do estrogênio presente também. Às vezes a gente consegue resolver com coisas mais naturais, com triptofano, com uma melatonina, mas às vezes não. Às vezes passa daí, tem que ir para uma medicação controlada para poder conseguir dormir à noite. E às vezes ela fala para mim, doutora, eu não quero ficar viciada numa medicação. Mas você vê o custo-benefício, às vezes é muito melhor você ter uma qualidade de vida condicionada a uma medicação do que você não ter. E tem essa conversa, né? No consultório eu escuto isso demais também, quando a gente... Porque eu receito no consultório, eu não receito medicação, mas eu receito, por exemplo, o chá de erva cidreira, né? Para dormir à noite. Porque o chá de erva cidreira, ele tem a mesma propriedade da fluoxetina, que é um ansiolítico, né? Então, tomar o chá de erva cidreira à noite para dar uma relaxada, uma acalmada. Pegar sol, e aí eu falo, o sol mais perigoso... depois das 10 até as 16 horas, é o mais perigoso. Mas o mais benéfico para absorção de vitamina D é o do meio-dia a 1 da tarde. Você precisa torrar no sol? Não, 10 minutinhos, principalmente com a palma da mão e a planta do pé para cima ali, ó, pegando o sol, que para absorver essa vitamina D, porque a vitamina D também vai te auxiliar a não ter depressão. Né? Então, isso tudo são coisas que a gente precisa entender do porquê que a gente hoje tem muito mais adoecimento mental do que anteriormente, do que antes. Porque antes a gente brincava na rua, né? O dia inteiro. A gente tomava sol o dia inteiro, não tinha esse negócio. Tem câncer de pele? Tem, mas hoje nós temos hidratantes, né, bloqueadores, protetores solares que você passa. A gente não estamos aqui pregando, né, doutora, para você ficar no sol, sei lá, desprotegido. Mas o seu corpo, ele precisa de raios solares. Ele precisa de entender que você ainda é parte da natureza e não parte do móvel da sua sala. Exato. E eu sempre indico o uso de garrafadas em consultório. E olha, o que é uma garrafada? São componentes, ervas naturais, que é feito, ferve e coa e mistura essa água para ficar diluída. E essas ervas são anti-inflamatórias para o corpo. Muitas medicações farmacêuticas vêm de ervas. Sim, entende? A grande maioria. Sim. E, inclusive, o tratamento indígena, tudo isso é muito benéfico também. Que tudo vem da mata, vem da floresta, vem das árvores, vem de folhas. E tudo não isso... é sair comendo mato, não é direito. Então, quando eu falo e oriento o uso da garrafada, eu sempre pergunto, você gosta, você adepta? Porque a gente, óbvio, tem que respeitar, né? Sim. Tem pessoas que seguem mito, né? Tem saber quem está fazendo, como está sendo feito, o preparo. O que está sendo... Não é simplesmente você chegar na feira lá da rua da casa sua, que você nunca viu, pega uma garrafa e sair bebendo. Não é isso. Precisa ter um acompanhamento, precisa ter um cuidado na preparação, nas ervas que estão sendo colocadas. Porque tem erva por mais, né, doutora? Eu adoro chá. Ontem mesmo meu marido fez para mim para melhorar, que ele misturou tudo que tinha lá em casa. Ótimo, essas que são boas. Canela, foi colocando tudo, alho, cebola, ficou uma bênção para minha garganta, para eu estar aqui hoje, né? E eu gosto disso, eu acho importante, a gente gosta de chá, mas existem, por exemplo, ervas, alguns que fazem mal também, assim como medicação. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, mas com orientação, com sabedoria, né, com conhecimento, tá tudo certo. Sim, eu até já escrevo a erva que eu quero que ela procure lá em quem faz a garrafada para que tenha esses componentes, né, porque é desinflamatório para o corpo. Não, e porque tem garrafada para tudo, toda coisa. Tem. E engraçado, sempre falou, não, doutora, eu tomei garrafada e engravidei.
E o porquê que engravidou? Porque desinflamou o corpo. Às vezes o ovário tinha cistos e desinflamou, aquele cisto desapareceu, o metabolismo hormonal tá voltando a funcionar novamente. Por isso, hoje, a febre dos hipoglicemiantes em caneta, né? Por que a mulherada tem engravidado? Porque tá perdendo peso. Isso. O corpo tá voltando a funcionar, a insulina tá melhorando, o metabolismo funcionando, o tireoide voltando a funcionar. Então o corpo consegue engravidar. Agora, como que seu corpo vai engravidar se você tá inflamada, tá com sobrepeso, tá estressada, tá com mau estilo de vida? O corpo é inteligente. Muito. Muito inteligente. Graças a Deus que ele age a nosso favor, né? Sim. Ele diz pra gente, olha, você tá precisando de procurar uma pessoa para cuidar desse seu lado aí, né? Porque não tá legal. E às vezes a gente busca, no consultório mesmo, eu recebo muita gente que são indicados de cardiologistas, que foram lá porque o coração bate, dói, e sente dor física, doutora, né? Porque é normal, né? Aí fez exame, fez eletro, fez não sei o que, fez não sei o Holter, fez isso, fez tudo. Passou por uma série de exames, não descobriu nada. Graças a Deus que a gente tem profissionais aqui que dizem, olha, o seu problema não é comigo, o seu tratamento não é comigo. Aí me indica, aí vão lá para o meu consultório. Chega lá, é uma coisa tão bonita de se ver, né, quando a pessoa consegue enxergar que ali ela precisa trabalhar as suas emoções, né, aquilo que você falou lá no início do programa, seus traumas, seus medos, né? Porque às vezes uma pessoa que teve um relacionamento sexual difícil, um primeiro relacionamento sexual difícil, semelhante a um abuso sexual, ela vai ficar uma pessoa com mais dificuldade a manter um relacionamento com um parceiro, né? Então, essas coisas a gente precisa entender que o corpo da gente não é só físico, ele é mental. E quando a gente une isso, e eu quero assim deixar aqui os parabéns para você por essa visão, né, que você tem em relação a isso, que você fala com muita propriedade sobre isso, desse cuidado, não só com o corpo, porque você poderia chegar ali e fazer o exame e dizer, ó, você tem que tomar isso, isso e isso de medicação, e pronto, e manda embora. Mas não, você tem esse cuidado de entender o porquê que está acontecendo, né? Vamos descobrir juntas, vamos trabalhar juntas a melhoria. Então, assim, isso é o que a gente precisa. E essa interação entre profissionais da medicina e profissionais da psicologia, quando entendem isso, que a gente faz essa junção, o paciente é o mais beneficiado de tudo. Não é? A gente fica... assim, o meu sonho de consulta, né? Era que minha paciente pudesse ter já, assim, um acompanhamento com endócrino, com psicólogo, com nutricionista, com fisioterapeuta e comigo. Assim, eu tô despreocupada, tá tudo certo com ela agora. Sim. Mas você vê, uma paciente com um ovário policístico, ela tem um distúrbio hormonal gigante no corpo. E aí isso vai alterar no físico, no emocional, no psicológico, e ela precisa de nutricionista, de academia, de endocrinologista, de psicólogo, de ginecologista. Sim. Tudo eu falo, talvez você não tenha visto, mas eu já disse aqui, eu já relatei, eu sou uma ex-hipertensa, e eu tinha hipertensão, foi uma época difícil, que eu desenvolvi uma hipertensão, que eu já estava começando a entrar nessa fase dos 48, 49 anos, já na menopausa, eu já estou para fazer 56, então eu já comecei e eu estava muito acima do meu peso. Tinha uma vida assim, eu saía de casa às 5h30 da manhã, eu voltava às 11h30 da noite, eu trabalhava em 3 lugares, né? Então assim, muito difícil, o dia inteiro, final de semana trabalhando. E eu comecei a desenvolver uma série de coisas. Além do que quando adolescente, eu tinha ovário micropolicístico. E eu comecei a tomar fluoxetina, eu tinha 42 para 43 anos, não, menos. Na adolescência eu já tomava, porque o médico entendeu que eu precisava, por causa do meu ovário micropolicístico, que estava me causando uma TPM daquelas que...
Sim. Praticamente todo mês eu ia para o hospital tomar. A TPM mesmo. Sim, fortíssima, fortíssima. Então, assim, depois que eu comecei a fazer esse tratamento, minha qualidade de vida melhorou. Mas ela melhorou significativamente quando eu entendi que eu precisava voltar para a academia. Depois que eu voltei para a academia, que eu faço musculação todos os dias. Ótimo. Né? Treino todos os dias. Antes eu treinava de domingo a domingo, agora estou dando uma folga. Às vezes domingo eu vou, às vezes não. Comecei a correr também, né? Eu perdi peso. Eu parei, não tomo mais. Dorme bem agora. Agora, na fase de uns 4 meses para cá, que a menopausa pegou forte mesmo, eu estou com dificuldade. Depois eu vou lá no consultório para a gente conversar sobre isso, que é uma das coisas que eu estou sentindo. Antes eu não tinha isso, hoje eu estou tendo. Então, hoje eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor, parar de tomar medicação para hipertensão, não sozinha. Fiz acompanhamento com o cardiologista, a gente fez monitoramento por 6 meses, ele falou, você não precisa mais. Fez o desmame e pronto. Hoje eu sou uma outra pessoa, eu sou uma pessoa completamente diferente de 3 anos, 4 anos atrás. Quem me vê hoje fala assim, meu Deus, você realmente mudou muito, porque aquele barrigão, sabe, que dá aquela coisa. Então, a doutora falou uma coisa, gente, ninguém que está falando para você fazer treino para passar o dia inteiro na academia, porque não é isso. Quem fica o dia inteiro na academia é porque fica mais no TikTok, no Instagram, fazendo vídeo, né, doutora, fazendo videozinho, do que treinando de fato. É 1 hora de academia, está tudo certo, treinou ali, tá bom. Então, atividade física de verdade é o salvador da pátria, assim. Para tudo, né? Pro mental e pro físico. Sim, né? tudo. E a minha mãe, ela, assim, ela passa usando academia. Ela treina durante 1 hora, depois ela vai pra escada, vai pra esteira. Isso. Ela passou 1h30 treinando. E eu falo pra ela, assim, que eu sou muito grata que ela tem esse tipo de vida, porque eu não me preocupo com ela. Sim. Porque eu sei que ela não vai ter uma hipertensão, não vai ter uma diabetes, e ela já tem quase 60, e ela é muito ativa. Tá na academia, ela chega em casa, ela vai pro sítio, vai capinar o sítio, vai lavar tudo. Eu fico, meu Deus, mamãe. Mas olha, sobre esse seu estilo de vida, você sabe que um dos pilares da saúde é gerenciamento de estresse, né? E eu também tive que reduzir minha carga de trabalho para eu poder cuidar do meu mental, né? Da parte psicológica, porque o excesso de trabalho estava me esgotando muito. Inclusive, estava repercutindo tanto no meu corpo que a minha menstruação atrasava por mais de 2 semanas, porque meu corpo não estava legal. Então, eu só entendi isso quando eu fiz uma viagem para descansar. E a menstruação veio no dia que eu viajei, no dia que eu cheguei lá na praia. Olha que maravilha. E eu fiquei tão contente que eu entendi assim, caraca, eu falei, nossa, eu me reconectei com o meu corpo. Sim. Então, é por isso que meu ovário regulou, meus hormônios estão voltando a regular. Eu fiquei muito contente esse dia. Não fiquei nem um pouco triste porque eu tava na praia estrada, não. Eu fiquei feliz, porque eu falei assim, estou reconectando meu chakra, sabe? Tá voltando à normalidade. E quando eu retornei, voltei, eu pensei assim, vou reduzir a carga de trabalho. Então, eu reduzi a quantidade de paciente, agora eu consigo, tipo, ir na academia, ficar um tempinho, tomar café, pensar na vida, sabe? Organizar as metas do dia, pensar um pouquinho no futuro. Porque a gente vive nesse imediatismo o tempo inteiro de trabalho, de projeção para o futuro, de dívidas e contas, e o tempo inteiro que a gente realmente não para pensar no presente. Sim. Vive em função do futuro o tempo inteiro, e a gente não vive. Sim. Né? Isso é uma filosofia que eu trago até do budismo, uma época que eu fui vegana, budista há um tempo, e aí é importante, né, a gente passar por várias fases da vida. E são aprendizados que você traz. Exato. E eu me vejo hoje muito melhor, me vejo mais saudável, inclusive para a própria gravidez, isso foi muito bom para mim. Porque eu pensei, eu preciso parar para me enxergar um pouquinho, para pensar em mim um pouco, não só no meu paciente, não só no trabalho. Isso foi muito bom. Agora eu trabalho com vontade de ir pro hospital, feliz, sabe? Querendo, assim, porque eu acho que quando a gente tá numa vibração boa de energia, a gente transmite pra outra pessoa. Igual quando você tá com aquela vibração baixa, assim, meio pesada, você transmite também, né? Sim. Então, quando eu comecei a perceber que eu tava indo mal-humorada pro consultório, eu tava indo, assim, sem vontade, eu pensei, não tá legal. Não é, eu não sou isso. E nem tudo é dinheiro, você sabe, né? A gente morre e o dinheiro não vai. Não vai. Né? O caixão não tem gaveta. Não tem. Pode até colocar, mas não vai adiantar nada também, enfim.
Eu vou trazer, a gente vai para o próximo bloco, eu vou intervalo comercial, porque a gente vai falar de uma especialidade da doutora, que é a cirurgia íntima, né? Se você não conhece, se você nunca ouviu falar, está na hora de você descobrir e saber que existe, né? Existe essa cirurgia íntima e ela ajuda principalmente na autoestima da mulher, né? Ajuda em outras coisas, mas principalmente na autoestima. É rapidinho, a gente vai e já está voltando. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca, hoje aqui recebendo a doutora Wênia Fontinelli. Já falamos tantas coisas aqui, se você por um acaso perdeu, eu acho que não perdeu, doutora. Eles todos os dias, todos os sábados, eles já sabem que o programa começa às 9 horas, eles estão aqui com a gente. Mas se você, por algum motivo, você perdeu, vá nos 3 primeiros blocos e você vai ver como tem informações de suma importância. A gente estava falando de saúde da mulher, mas a gente falou sobre saúde mental, saúde da criança, do adolescente, do homem. Falamos sobre tudo, né, doutora? Porque uma coisa acaba puxando a outra. E a gente precisa realmente falar sobre isso de uma forma tranquila, natural. Falamos sobre sexo, sobre desejo, sobre libido. Falamos sobre tudo aqui. Sobre menopausa presente de novo. Vou falar agora com a doutora, que ela hoje é uma das únicas aqui, né, doutora, que faz esse trabalho, esse tipo de tratamento, que é cirurgia íntima feminina. Só feminina mesmo, né, doutora? Porque a gente sabe que o homem, às vezes, quando precisa, ele também tem que fazer alguma... Já existe procedimento para homem também. Isso. Mas hoje você faz só a feminina. O que é uma cirurgia íntima? Explica para as pessoas quem precisa fazer ou quem tem vontade de fazer, como que identifica, onde que procura, tudo isso eu queria saber um pouquinho mais. A cirurgia íntima é um procedimento, é uma cirurgia plástica, um procedimento estético, nem sempre, né? Mas é um procedimento cirúrgico, onde a gente vai retirar pedacinhos ali do pequeno lábio, do capuz do clitóris, do períneo, para tentar modificar o formato, modificar a estética, com que a paciente se veja bem, com que a paciente melhore a qualidade de vida dela, né? Então, quando a gente fala assim, procedimento estético, a gente quase sempre acha muito supérfluo, acha que é desnecessário, acha que é opcional, né? Uma cirurgia eletiva, mas em consultório, a queixa principal das pacientes é: eu não gosto de como eu me vejo, isso altera minha autoestima, machuca na calcinha, minha virilha está ficando muito escura, eu sempre tive baixa estima e sempre tive vergonha, até inclusive durante sexo, porque assim, parte sexo oral, de estar assim exposta, nua, porque não se sente bem. Eu sei que isso, muitas vezes, é porque acaba se comparando com imagens. Sim. Né? E que a indústria pornográfica, por muito tempo antes, foi muito mais assim, difundida. E sempre mostrou aquelas vezes chamou pepeca, né? Mas assim, pepecas, sem pelos, toda cheia de preenchimento, rosinha, lisinha, sem nada. Mal sabe que ele estava cheio de maquiagem. E até então, antes de eu fazer o curso, de eu começar a entender, sabe, ter esse filho assim de entender que era necessário isso, eu achava todas maravilhosas e lindas. Eu sou uma gineco que eu olho, coisa mais linda. Mas eu comecei a entender que alguns fatores ali prejudicavam, né, para a saúde mental dessa paciente e física. Então eu comecei também já a identificar quais os perfis de vulva que me chamavam a atenção, que seria necessária uma modificação. Eu aprendi uma técnica que tem outros profissionais que também fazem na cidade, só que a cirurgia íntima ela pode ser feita ou a bisturi frio ou a laser, né? Corte com laser é diferente. Então, quando eu comecei a fazer o corte frio com bisturi e vi que não ficava um resultado legal, eu parei de fazer, porque eu queria levar o melhor para essa paciente, para a autoestima dela, para a melhoria de vida dela. Então, quando eu comecei a perceber que não ficava tão bom, pensei, não vou mais fazer. Como que eu posso ser melhor? Com laser. Fui atrás do curso do laser.
Fui atrás, fazia prática com uma médica muito boa em Brasília. Ela é assim, ela só faz cirurgias íntimas. Eu falei, eu tenho que ir com a melhor para eu aprender a técnica para eu trazer. E depois ir com laser, né? E eu pensei, e agora? Já tenho a técnica, mas não tenho laser na cidade. Aí tinha um laser na cidade, um profissional. Comecei a alugar o laser com o profissional. E fiz a minha primeira nefroplastia, até com uma paciente assim maravilhosa. Que eu lembro que no dia que eu operei ela, assim, é incrível como o pós-imediato você já enxerga totalmente diferente. Você olha e vê, meu Deus, que é isso? Mudou tudo. E com a cicatrização, o pós, depois já de um mês, fica perfeito com laser. Fica assim, maravilhoso. Então, é tão gratificante pra mim que mesmo sendo uma cirurgia demorada, uma cirurgia assim muito detalhista, eu tô ali assim, sabe, até uma cirurgia que pode levar de 2 a 3 horas, mas não é uma cirurgia simples. Não é. 2 a 3 horas não é uma cirurgia simples. Não é, mas é uma cirurgia que é feita em consultório, porque é uma técnica que eu aprendi a fazer com anestesia local. Então, eu não preciso levar a paciente para o centro cirúrgico, eu não preciso anestesiar geral a paciente, nem fazer uma hack. Então, ela sai de lá caminhando, ela pode já ir dirigindo para casa. Óbvio que tem que ter uma recuperação depois, mas eu possibilito para ela uma recuperação muito mais rápida com laser, né? Porque não sangra, é um corte que tem uma cauterização já de imediata. Então, tem pouca lesão, pouca agressão. Então, a recuperação é muito rápida e um resultado muito melhor. Então, eu pensei, eu só posso fazer quando eu, de fato, entregar um resultado bom, né? Para minha paciente, com um fio bom, um equipamento bom e o expertise do profissional, né? Que eu fui atrás, óbvio. Mas os resultados que eu tenho, assim, em consultório são maravilhosos. Quando eu vejo, assim, o olhinho dela brilhando, de vendo uma pepeca nova, rejuvenescida. Porque outra coisa no rejuvenescimento também entra os procedimentos com bioestimulador, com ácido hialurônico, que não é só pro rosto. Sim. Mas isso ainda é muito tabu, é importante falar disso, porque parte das mulheres chegam falando, meu parceiro não quer que eu faça, acho que é desnecessário. Mas não existe desnecessário. Toda cirurgia plástica, eu falo sempre, se você opta por fazer uma cirurgia plástica, você está fazendo por melhorias do seu corpo físico e mental, sempre. Não existe você fazer uma cirurgia plástica. Quem que vai submeter a uma anestesia, a cortes, sangramentos, pós, para melhorar. Gasto. Se não for para melhorar, não é? Sim. E o ser humano, ele tá em busca de melhora sempre, sempre, sempre. E a mulher mais ainda, ela é muito exigente com o seu corpo. Sim. Principalmente com estética, né? Então, tá sendo maravilhoso, assim, a resposta. Óbvio que eu tô tendo poucas pacientes, mas as poucas pacientes já têm um resultado, assim, maravilhosos. Mas, assim, porque, assim, talvez não essa questão de ter poucos pacientes, é porque eu imagino que seja ser algo muito novo, né? Quando a gente fala, quando eu soube da cirurgia íntima, isso há uns 5, 6 anos atrás, a gente via isso em consultórios com profissionais, cirurgiões plásticos mesmos, né? Que as pessoas buscavam, e não só porque, de repente, queria uma estética melhor, mas porque estava precisando aquilo que você disse, né? Na hora de vestir uma calça, estava incomodando, a hora de vestir uma calcinha, até na hora de manter uma relação sexual, doía, incomodava, né? Não tinha algumas relatos médicos, tinha dificuldade em sentir até prazer por conta disso, né? Então, hoje também busca de estética, mas a gente tem que lembrar que não é só estética, né? Hoje a cirurgia íntima, ela também é uma busca por melhoria da sua qualidade enquanto mulher e para casal também, né? Seja homo, seja heterossexual, o que for, mas não é só estética, é também para ajudar, né, nessa questão. Sim, principalmente porque muita queixa no consultório de libido. Sim. Então, quando a gente fala de libido, você como psicóloga, você sabe que isso é multifatorial. Sim. Então, não é só, às vezes é hormonal, às vezes a questão como ela se vê com o corpo dela. E como ela se vê, o corpo dela entra aí, né? Essa parte íntima. Como é que ela se enxerga ali com a vulva dela? Ela tá gostando? Ela tá bem com aquilo? Então, às vezes, a libido tá relacionada com isso. Porque ela não se sente bem, ela não se sente sente a vontade de estar nua diante do seu parceiro, da sua parceira, quer que seja. Né? Então, assim, isso é importante, né?
a gente falar sobre isso, de que hoje existem caminhos para tudo, né? E existe uma idade para fazer isso ou não? Não existe uma idade, mas assim, a gente sabe que a vulva ela modifica ao longo do tempo. Então ela vai escurecendo, ela vai crescendo, ela vai ficando flácida, ela vai perdendo colágeno, perdendo elasticidade. Então é diferente. Então a jovem que vai comigo, que já quer fazer, geralmente é porque geneticamente nela ela é mais aumentado. Então eu sei que vai piorar. Então se eu puder resolver agora, ótimo, vou melhorar muito a qualidade de vida dela, né? Já chega a paciente, eu fiz a paciente tinha 50 e poucos anos, a paciente que eu fiz. E ela falou, doutora, sempre me incomodou isso. E sempre foi meu sonho resolver, sempre foi meu sonho, assim, mudar. E eu fiz a cirurgia dela. Ela falou assim, doutora, eu indico para todas as mulheres, porque isso o melhor investimento que eu fiz no ano na minha vida foi essa cirurgia. Mas é mais ou menos como uma cirurgia plástica que você acabou de dizer, né? Às vezes você tem uma mama muito grande ou muito pequena, né? E você quer fazer, e às vezes as pessoas que não têm isso, não entendem, né? O porquê de, mas seu peito nem é tão grande assim. Mas peitinho pequeno é bom porque você pode colocar um sutiã com bojo. Gente, é o meu corpo, né? É sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que você acha, é sobre o que eu sinto. Então, assim, esse cuidado é importante, né? E entender que não pode ser por estética, porque você quer, né, ter uma vulva mais bonita para você, para o seu relacionamento, mas também por questões de saúde mesmo, né? Eu falo que a estética ela acaba vindo como consequência, porque vai melhorar, vai clarear a vulva dela, a virilha dela. Ela vai poder usar uma calcinha de renda com segurança, que não vai machucar, não vai dar fissura, não vai cortar, né? Sim. Ela vai ficar mais à vontade. Durante o sexo, ela vai ter mais prazer. Sim. Então, a estética acaba vindo como segunda linha, como consequência, né? Do perfil que vai ficar. Mas engloba tudo isso. Porque antigamente as mulheres tinham muitos partos normais, né? Era muito mais... que é o que a gente está tentando voltar nessa ideia do parto normal, do parto humanizado, né? Que eu, inclusive, lá no Dom Bosco, eu sei que vocês estão fazendo isso, essa questão. Mas existem mulheres que optam por não. A gente não está aqui para criticar a sua escolha, nem para definir nada. Mas, às vezes, o parto normal, ela acaba tendo ali uma laceração, né? Porque tanto é que eu lembro, minha mãe, ela teve 4 normais e uma cesárea, a última, porque ela ia operar, né? Fazer laqueadura. E eu lembro que minha mãe foi fazer aquela cirurgia do períneo. Sim. Né? Uhum. Não é a mesma coisa, obviamente, mas hoje, talvez essa cirurgia da vulva, a íntima, a cirurgia íntima, talvez seja tentando resgatar o que as mulheres lá atrás queriam também. Sim, mas você sabe que o próprio períneo, ele acaba sendo também uma cirurgia plástica, né? Porque Sim. a gente vai reparar ali, tirar um tecido, apertar na cavidade vaginal, mas é uma cirurgia que ela pode também estar relacionada, muito parecida com a anifoplastia. Pode ser porque durante o sexo ela sente que não está apertado o suficiente, ela entra aqui sente ar durante o ato sexual, ela não se sente confortável, e isso mexe com a autoestima, mexe com a libido, com o prazer dela. Só que no períneo, né, quando faz a cirurgia de perineoplastia, quase sempre a gente tem um prolapso de útero que baixa, ou tem aqui na cavidade vaginal em cima um tecido que a gente chama ali que está perto da bexiga, prolapso de bexiga, ou embaixo prolapso do reto. Então pode ser desde uma condição mesmo patológica que vai causar dano para ela, vai ficar continência urinária, né? Vai fazer força na academia, vai ficar escapes urinários, escapes urinários. Então esses escapes urinários é muito importante. Até um dia trazer uma fisioterapeuta aqui para conversar, porque ela fala não só sobre escape urinário, mas pode falar sobre vaginismo, vai falar também sobre a doença ginecológica, endometriose, as dores que sentem, que é muito importante a fisioterapia para a gravidinha também, para auxiliar no trabalho de parto normal, né? Sim. E aí, no trabalho de parto normal, o que acontece às vezes... Antigamente tinha muito a episiotomia, que é o corte que faz ali no períneo para ter uma abertura para facilitar a saída do bebê.
A gente sabe que o trabalho de parto é uma coisa muito fisiológica, é natural. E eu sempre explico isso em consultório. Eu falo, olha, o bebê sai no tempo dele, na hora dele, e ele faz tudo isso sozinho. Você só ajuda na hora, fazendo uma forcinha, ajudando na hora que vem a contração. Mas ele encaixa sozinho, ele vai descendo sozinho. Quanto mais ele vai descendo, vai dilatando até chegar a hora dele. Se ele não for sair de forma natural, é porque ou tá pequeno o espaço, ou ele não encaixou direito, ou ele encaixou torto, ou ele não tá de cabeça para baixo. Tá sentadinho, né, Maria Carolina, minha filha? Ah, foi? Foi, minha filha ficou sentada. Fez cesárea, né? Cesárea. E aí, em algumas questões, era muito comum fazer episiotomia. A episiotomia faz um corte. E isso trouxe muito malefício para as mulheres, porque ali causa uma sensibilidade, causa dor naquela região, fora que muda a estética também. Sim. Então, isso dá para resolver com a nifoplastia, dá para resolver com preenchimento de ácido hialurônico no local, porque hidrata e melhora a sensibilidade da dor. E hoje em dia já não é feito mais, a não ser com a concessão da mulher. É perguntado, você aceita fazer? Se ela falar não faça, não pode fazer. Então, por mais que tenha laceração na hora do bebê sair, sutura a laceração, mas a episiotomia porque por lei não era pode. natural, né? Na hora que estava nascendo que não tinha, cortava para facilitar, isso. né? Hoje não pode. Hoje não pode. E eu entendi isso hoje na nifoplastia, vendo mulheres que vêm por causa da sensibilidade da dor que sente no local da rafia que faz depois, onde sutura. Sim. E eu era super a favor, porque eu pensava, vai ajudar o bebê, né, a sair. Mas tem casos que ainda assim pode fazer. Então, a lei, ela ainda... como é que fala? Que garante, ela, né? Em algumas situações que a gente pode fazer. Que às vezes realmente está bloqueando a saída do bebê e a gente pode fazer e está segurado por lei. Sim. Em algumas situações. Mas pouquíssimas. Mas aí é uma coisa que você está vendo ali de repente que o bebê está em sofrimento fetal, exato, né? A mulher está em sofrimento também. Aí às vezes tem uma circular de cordão ali perto, a gente corta, abre, dá para poder tirar o cordão. Sim. Porque não é só para facilitar, para ser mais rápido o parto. Não, porque de fato existe um processo por trás. Porque a gente está numa época assim de muito... Está modificando hoje. A internet sempre traz isso, né? Tudo que assim que está ali na internet, a pessoa que está aqui por trás, assistindo a tela do celular, se sente influenciada de alguma forma. Então, quando as blogueiras famosas ficam tentando ter parto normal, postando a vivência, todo mundo também quer fazer igual. Quer fazer, Então, isso é muito bom porque diminui um pouco esses médicos cesaristas que já indicam cesárea para tudo, ou que já estimulam a mulher a fazer cesárea para tudo, sabe? Sim. Porque esse dia eu tive uma repercussão muito bonita na internet, tipo, uma paciente minha queria normal. E ela foi em outros médicos e eles falaram, não, tem que ser cesárea. E eu falei, não, vamos tentar normal. E tentei até o último momento. Quando não deu, eu operei ela. E depois eu enviei flores para ela, porque ela, assim, passou por um momento tão lindo, sabe? E tentou o máximo que ela pôde, que eu não queria que ela ficasse triste por não ter conseguido ter normal. Sim. Porque eu falei para ela, é fisiológico, mas tudo é Deus. Sim. Se Deus não quis... É porque não era. E aí ficou, assim, muito bonito na rede social, porque as pessoas pensam, poxa, uma médica que humanizou isso, sabe? Um momento desse tão difícil para uma paciente. Sim. E isso é muito interessante, porque uma gravidez é única na vida de uma mulher, né? E mais ainda o trabalho de parto, uma cirurgia, né? E é um momento tão bonito, tão gostoso, mas também é um momento tão assustador. Tão assustador, porque você sabe ali que a partir daquele momento não é mais sobre você, é sobre uma outra vida, né? Então, essa coisa dessa humanização que a gente está falando desde o primeiro bloco, né, doutora? E que eu estou aqui assim, encantada com ela, com essa coisa desse cuidado mesmo integral da mulher, né, da saúde integral, não só a saúde ginecológica, mas a saúde física, a saúde estética, a saúde mental, né? Então isso é tão gostoso de ouvir, de ver essa questão e essa mudança de pensamento, né? Essa mudança e eu vejo que isso está crescendo, né? Graças a Deus está crescendo, está melhorando. A gente ainda tem muito profissional que ainda chega, vai lá e faz o procedimento e está tudo certo e não quer, né, resolver o problema. Na cabeça dele, resolver o problema dele ali. Não é por aí, né? Às vezes não é por aí. Eu tenho uma pergunta aqui, que
Foi uma pergunta. Cadê a pergunta, gente? Quando a mulher vai buscar uma cirurgia íntima, geralmente ela vai acompanhada ou ela leva o parceiro? Ela vai sozinha. Ela sempre vai sozinha. Vai sozinha ou leva o parceiro? Nunca leva o parceiro, não. Não? Inclusive, é muito raro em consulta, quando a mulher leva, sabe, parceria junto em consulta. Eu até prefiro que não, porque ela sente muito mais à vontade em expor ali o que ela quer na consulta, em conversar, ela fica mais aberta. Então, quando ela leva alguém, ela se contém um pouco mais. Mas, essa semana eu recebi um casal. A paciente queria fazer uma cirurgia de hemorroida por causa de plicoma. Uma coisa muito também normal que acontece no pós-parto. Por causa da força que faz e acaba empurrando. Que a gente sempre fala, força de fazer cocô, mas às vezes uma força fora do momento correto. Sim. Aí acaba ou o plicoma, que é um excesso de pele no ânus, ou a hemorroida. Isso mexe muito com a autoestima das mulheres também, porque eu recebo bastante. E a diferença, né? Porque o plicoma é um excesso de pele. Sim. A hemorroida não, ela tem vasos sanguíneos ali trombosados, já é uma cirurgia um pouco mais complexa. E aí ela foi pra fazer a avaliação e ela levou o parceiro. E tudo que eu perguntava pra ela, ele que respondia. Aí eu entendi, eu falei, agora eu entendi porque o parceiro veio junto na consulta. Mas elas vão sozinhas. Isso é a verdadeira parceria, né, doutora? Isso sim. Mas elas vão sozinhas porque, como isso é uma tabu ainda, elas têm vergonha. Sim. Então elas não vão acompanhadas. Olha, gente, eu não sei vocês, mas mais uma vez eu ficaria mais 2 horas com ela aqui. Porque tá tão gostoso. Eu já falei para ela, doutora, você vai voltar aqui outro dia. A gente vai marcar para a gente falar um pouquinho. Porque, como foi uma coisa, ela estava viajando, eu acertei a vinda dela para cá. Ela estava viajando, mas eu quero que uma próxima vez ela traga, de repente, uma vulva, né, para mostrar. Como a gente fez na semana que as minhas colegas da VCC vieram, que eu tenho uma colega que ela faz a reconstituição do mamilo. Sim. E ela trouxe o mamilo, né, que ela faz a tatuagem. Gente, é inacreditável. Para mim, eu estava com um pedaço de pele na minha mão com o mamilo vivo. É que eu tenho em consultório as pepecas antes e depois de linfa. Então, aí eu quero que ela traga para a gente falar um pouquinho mais, para a gente entender, né, trazer pessoas. E eu não quero só isso, eu quero trazer algumas adolescentes e crianças aqui para a gente falar sobre educação sexual. Porque eu acho que a gente precisa falar disso. Né? A gente precisa abordar esse assunto com mais segurança, com mais firmeza, né? Para o entendimento, porque a gente está vivendo, eu não sei se você sabe, mas Itaituba, no ranking do Brasil, ele é a quarta cidade que mais sofre abuso sexual infantil do país. Uau, não sabia dessa informação. Quarto, ele pede para grandes centros, doutora, né? E nós estamos em 9º em violência doméstica. Então, assim, Itaituba tem um cenário de violência sexual e violência doméstica muito séria, muito séria. E isso, né, essa coisa do cuidado da saúde da mulher, ela perpassa por tudo isso aí, né? A mulher, quando ela se valoriza, quando ela se entende como mulher, como pessoa, ela vai buscar ajuda, ela vai buscar o parceiro ou a parceira correta, vai buscar busca o autoconhecimento, ela é capaz de tomar decisões mais assertivas na sua vida. Então eu quero te trazer aqui, já quero deixar aberto o convite para trazê-la e dizer para mim e para você que foi, assim, uma honra muito grande. Ai, obrigada. Tá? Eu que adorei a conversa. Eu sempre falo que falar de ginecologia para mim é sempre uma conversa com um cafezinho. Isso, sabe? A gente tomou. É porque vocês não estão aqui, mas a gente tem os bastidores aqui, a gente tem biscoito, tem bolo, tem iogurte, tem café. Não, ainda mais você, que é uma pessoa assim que tá aberta, sabe, que tem essa mentalidade fora da caixinha, para tentar entender todos esses aspectos, não tá engessada não entendeu? No pensamento. Isso é muito importante. A gente precisa entender que as pessoas são diferentes. Graças a Deus. Graças a Deus, Eu falo que eu acho que eu não conseguiria conviver comigo 24 horas todos os dias, né? Eu precisaria de férias de mim, pelo menos uma vez por semana.
Porque eu sou uma pessoa legal, vocês sabem disso, né? Eu sou muito legal, mas às vezes também eu sou muito chata. Então, eu tenho, né, assim como você, assim como o Wesley, que é um homem, né? Isso é muito já de uma fase onde você já tem muito o ideal do que você pensa sobre a vida, dos seus ideais, do que você acredita. Então, você já não é mais tão flexível à mudança. Você é o que é. Exatamente. Então, se eu te respeitem, hoje me respeito do jeito que eu sou. Exato. E isso é muito bom, porque é difícil chegar nesse patamar, Nossa, maravilhoso. Depois que você entende isso, gente, a vida é outra. É outra. Você se respeita. Isso. Sabe, essa coisa de você, assim, olha, eu vou me permitir aquilo que me faz bem. Não que faz bem para o outro, porque para o outro é ele que tem que se permitir, não sou eu, né? Então, assim, isso é muito bom. Então, é assim, eu quero demais agradecer a sua presença, demais mesmo, que foi lindo. Agradecer, olha, chegou de viagem, fez os compromissos, tudo, tá aí, quando ele já sabe o que é, ou não vai querer saber? Ainda não. Não vai querer saber? Eu não quis saber da minha filha, foi na hora, eu fiquei sabendo. O do meu filho não teve jeito, porque na hora que fui fazer o ultrassom ali, ele estava com as pernas reganhadas, eu já tinha... Não, quando eu fazer o ultrassom, eu peço para o médico desligar a TV para eu não ver. Eu identifico. Então, mas assim, que você tem uma gestação muito abençoada, né? Já está com um semblante já de mãezinha, né? Já tá internalizando essa ideia. Te parabenizar pela sua competência, pelo seu cuidado, né? Pela sua visão integrada dessa mulher que você atende no seu consultório, não só em termos de saúde física, mas principalmente em termos de saúde mental, de mulher, né, como ser humano, não como um objeto que como algumas pessoas, um ser que gera, não, né? Um ser que pare, não. Não é só peito. Não é só peito, não, bem, por favor, né? A gente tem muito mais. Então, te parabenizar por isso. Eu quero que você deixe aí o seu contato, se você quiser, onde você está atendendo, quem pode te procurar, onde te encontrar, e você deixar uma mensagem para as mulheres também, para a semana, para a vida e para... Uma mensagem que eu gosto muito é que vocês entendam que o seu corpo é o seu lar. Então, quando você cuida da sua casa, você tem muito mais probabilidade de ter uma vida sana, uma vida saudável, com como é que eu falo? Com uma perspectiva de vida muito maior, mais saudável. E quando você é saudável, você tem um aproveitamento muito melhor da sua vida. Então, procure sempre se hidratar, fazer exercício, se alimentar bem e nunca deixe de ir no médico. Eu falo sempre, não vai no ginecologista, mas vai ao médico, porque o médico tem uma visão muito diferenciada. Às vezes você não enxerga algo que ele vai enxergar, tá? Então, essa prevenção é importantíssima. Onde que as pessoas te acham? Sim, atendo apenas no Hospital Dom Bosco. Então, vocês podem me encontrar diretamente lá ou pelo Instagram, né? Que é o meu nome, doutora Wênia Fontinelli. Wênia com 2 N's, não é? Um N só. Um N? No Instagram doutora de novo, Wênia agradeço. com W, Wênia Fontinelli, com I, né? Nelly. F-O-N-T-I. Isso. N-E-L-E, Fontinelli. Tá lá, doutora, ela posta coisas muito interessantes que eu acho que vale a pena. Eu a sigo já tem um tempinho, então, sobre saúde, sobre orientações. Então, vão lá e se você precisar de um atendimento mais humanizado, mais integral, com mais carinho, com mais respeito à mulher que você é. E você, marido, acompanhe sua esposa, né, doutora? Sim. Acompanhe sua esposa, sua parceira, sua companheira a uma consulta para você entender a dinâmica dessa mulher, tá bom? Foi uma honra estar com vocês mais um sábado aí, um sábado chuvosinho aqui em Itaituba, gostoso pra caramba. E a gente vai se ver semana que vem com mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca, que eu vou trazer alguns convidados que já estão confirmados, que já estavam confirmados. Eu vou reconfirmar, que é da Associação de Pais, da FAIP, né, dos autistas. Então, eles vão estar falando um pouquinho, que a gente passou agora, né, no dia 2 de abril, a gente fez alusão ao Dia do Autismo.
Então, eles vão estar aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre como é que está esse trabalho em Itaituba em relação às crianças, aos adolescentes e aos adultos autistas aqui em Itaituba. Sejam muito bem-vindos, que a semana de vocês seja muito abençoada, muito próspera, cheia de muita autoestima, de muito amor, de muito carinho, não só para você, mas para toda a sua família. A gente se vê semana que vem com mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Vem ser pleno você também?